Olá, nós estamos aqui com mais um programa Sala de Visitas e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana da Fonseca, que é médica, doutora mesmo, fez doutorado na Escola Paulista de Medicina em cirurgia cardiovascular. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a cardiopatia congênita. Eu queria perguntar inicialmente, tudo bem, doutora? Olá, é um prazer estar aqui com o senhor, falando sobre esse assunto tão interessante. O que é a cardiopatia congênita? A cardiopatia congênita é uma malformação que ocorre no coração. Lembre-se que o coração é formado no período gestacional, nas primeiras 8 semanas de gravidez. Às vezes a gestante nem sabe ainda que está grávida e o coração do bebê já está a se formar. E ocorre uma falha nessa formação, uma falha ou na divisão no septo ou nas válvulas cardíacas, e essa criança nasce com um problema no coração. Muitas vezes esse problema nem é diagnosticado logo após o nascimento. A criança cresce, se o problema não é um problema sério, ela cresce e mais tarde na vida, às vezes até na vida adulta, esse problema é diagnosticado. E um exame pré-natal dá para diagnosticar esse problema? Na maioria das vezes, sim. Existe hoje o ecocardiograma fetal, que pode ser realizado depois da 14ª semana de gestação. Isso pode, ou esse exame costuma ser pedido normalmente? Não, em geral ele não é pedido. O ultrassom morfológico, ele pode detectar algumas anomalias já dentro do útero, na formação desse coração. E então a paciente, a gestante, é encaminhada para um ecocardiograma fetal. E esse ecocardiograma fetal, sendo bem realizado, ele pode detectar a grande maioria das cardiopatias congênitas. E a importância disso é porque, em alguns casos, a cardiopatia é tão grave que o bebê morre nas primeiras semanas de vida se não for adequadamente reconhecido o problema e adequadamente tratado. A grande maioria não precisa desse tratamento imediato, mas existem aqueles casos que precisam. Então, essas crianças, sim, elas se beneficiam muito com o ecocardiograma fetal. Agora, esse tratamento pode ser feito antes da criança nascer, dentro da barriga da mãe? Existe algum procedimento? Existe procedimento, mas que não está ainda adequadamente indicado. Não existem muitos casos em que ele possa ser realizado. São casos muito extremos, muito raros, que levem a risco para o bebê, para ele não nascer. Detectar que ele tem o problema, você consegue? Isso, então se consegue detectar antes de nascer. Antes de nascer. E já direcionar o nascimento dessa criança num centro em que ele possa ser tratado logo depois do nascimento. Se a cardiopatia é muito grave, já se iniciam drogas que mantenham a criança viva e logo depois essa criança é tratada, operada, às vezes nos primeiros dias de vida. Bom, eu sei que, vou chamar você de você, pode chamar você de você, doutora Luciana, foi a primeira mulher a fazer um transplante de coração na América Latina, né? Quer dizer, você operou uma pessoa e fez o transplante, não é? E eu estava conversando, né, e vi como é que você consegue fazer uma operação. Você faz cirurgia nas crianças muito pequenininhas, não é isso? Ontem mesmo nós operamos uma criança que tinha 1 quilo, tem 1 quilo de peso. Era recém-nascido? É recém-nascido, prematuro, com problema que precisa de tratamento cirúrgico, porque senão ela não consegue se desenvolver adequadamente. E eu acho que é importante nós tratarmos desse assunto, porque a cardiopatia congênita, em algumas crianças, ela leva a insuficiência cardíaca, a criança não ganha peso adequadamente, não cresce adequadamente. Algumas crianças têm uma cianose importante. O que é cianose? É uma oxigenação baixa. E essa oxigenação baixa leva a problemas cerebrais em longo prazo, a disfunção do coração em longo prazo. Então, se nós conseguirmos tratar essas crianças num período adequado, essas crianças, a maioria delas poderá ter uma vida normal. Então, é isso que é importante para a sociedade,
Primeiro é a redução do custo no tratamento dessas crianças em longo prazo, porque e tornar essas crianças também adultos capazes, Entendi, intelectualmente e fisicamente, quer dizer, serem produtivos. Se eles não forem detectados assim precocemente, talvez enquanto está dentro da mãe, né? Talvez no exame pré-natal, como a senhora falou, pode acusar esse problema. Quer dizer, a consequência é ter uma vida complicada. Exatamente. Né? Quer dizer, uma vida sempre cheia de problemas, de limitações na infância, na juventude, até quando adulto. Né? Exatamente. Então, isso que é importante, o diagnóstico. Se ele não foi feito intraútero, ele pode ser feito posteriormente, ainda numa fase precoce, para que essa criança receba um tratamento adequado. Então, o que falta hoje é a expansão desse atendimento, né, de diagnóstico e de terapêutica, porque existem no Brasil centros já especializados e capazes de tratar as cardiopatias as mais complexas possíveis. Por que os médicos eu não tenho notícia de que os médicos peçam esses exames para ver se tem esse problema ou não? Não é comum, pelo que eu saiba, até onde eu sei. Esse exame do ecocardiograma fetal é um exame relativamente recente. O ultrassom já não é obrigatório. Ele ainda não é obrigatório. O ultrassom fetal, ele já é utilizado e é feito na grande maioria das gestantes. Porém, só os equipamentos mais modernos de ultrassom morfológico, é capaz de mostrar as cardioplatias dentro do útero. Então, se existe alguma suspeita no ultrassom morfológico, essa mãe, então, hoje é encaminhada para um ecocardiograma fetal. Como a incidência da cardiopatia fetal é de 0,8% a 1%, então o adequado seria que se fizesse o ecocardiograma fetal em todas as gestantes, mas lógico que isso gera um custo a mais. Alto. Exatamente. Então é preciso selecionar as gestantes para que elas sejam submetidas ao ecofetal. Eu imagino que, sendo um custo muito alto, quer dizer, há uma estatística que de cada 100 crianças, em média, uma tem problema de cardiopatia congênita, quer dizer, uma má formação do coração, quer dizer, 1%, quer dizer, aparentemente é pouco, mas são muitas vidas. Se nós imaginarmos que no Brasil nascem cerca de 3 milhões de crianças por ano, não é isso? Exatamente. Se imaginar 1%, são próximo de 30 mil crianças que podem ser salvas se puder ter esse exame, se o exame for feito, né? E se puder fazer a intervenção. Veja bem, vereador, não são todas as crianças com cardiopatia que têm cardiopatia grave. Existe uma grande variabilidade de apresentação. Então, existem aquelas cardiopatias... Mesmo que são menos... 20% delas não vão precisar de tratamento. Existem algumas cardiopatias simples, por exemplo, a comunicação interventricular pequena, a criança é assintomática e esse problema ele pode se resolver sozinho, se fechar sozinho até os 3 anos de vida. Então, mas existem aquelas, como eu já falei para o senhor, da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que se não for tratada, ou da transposição das grandes artérias, que se não for tratada logo nos primeiros dias, elas correm o risco de morrer. A grande maioria morre nas primeiras semanas de vida. Então, existe uma grande variabilidade de apresentação clínica e de tratamento também. Então, esse exame fetal é importante nessas cardiopatias muito complexas, que precisam do tratamento imediato. Então, assim, é importante o exame fetal? Ele vai mudar a conduta nessas crianças que têm uma cardiopatia muito complexa. Agora, eu fico imaginando como fazer, tem que ter uma política pública, já que é muito caro mesmo, como a senhora falou. O ecofetal não. Nem tanto. Mas se for expandido para uma massa, para toda a população, todas as gestantes, aí eu acrescento um custo que eu não saberia dizer para o senhor. Porém, o tratamento desse pequeno número do número de crianças que vão precisar, que correm o risco de vida no
período neonatal justificaria esse custo, no meu ponto de vista. Então, eu acho que justificaria, sim, fazer o ecocardiograma fetal de todas as gestantes, visando aquele número pequeno, aquele número de crianças que vai ser salvo logo depois do nascimento. Além disso, o que o governo poderia fazer é instituir políticas públicas de aumentar o número de profissionais capacitados para o tratamento, para o reconhecimento diagnóstico dessas crianças, para o tratamento dessas crianças, incentivar também a população a doar recursos. Por exemplo, nos países da Europa e dos Estados Unidos, é comum que grandes empresários façam doações para instituições e hospitais que tratem dessas crianças. Então, para não ficar somente a cargo do governo o tratamento delas. Recentemente, na Inglaterra, foi divulgado no jornal uma criança que teve o tratamento com sucesso no período neonatal. Era uma drenagem anômala total de veias pulmonares e isso teve uma repercussão mundial. E não era uma cardiopatia tão complexa. Nós já operamos aqui no Brasil várias crianças com esse tipo de doença. Mas por que isso teve uma repercussão? Porque o pai da criança, se sentindo grato, então, àquele hospital que tratou a criança, ele está fazendo campanha de arrecadação na Inglaterra de fundos para o tratamento de outras crianças. Seria bacana isso. E isso é muito bacana. Então, não é preciso que eu tenha dinheiro para doar. Talvez criar um fundo específico. Criar um fundo específico. Aqui na cidade de São Paulo já existe o FUNCAD, que é um fundo que arrecada fundos para o tratamento de crianças e adolescentes, não especificamente da cardiopatia congênita. Mas isso abre possibilidade de que hospitais criem projetos que recebam dinheiro desse fundo para o tratamento das cardiopatias congênitas. Não, a senhora falou sobre a questão de que na Inglaterra fez-se uma intervenção cirúrgica não tão complicada e teve uma repercussão grande. Quer dizer, aqui no Brasil nós temos, através da senhora, de outros médicos, um avanço muito grande nisso, né? E eu estava ouvindo agora que até a experiência, as técnicas cirúrgicas que vocês estão desenvolvendo tem sido motivo de palestras e conferências feitas por nossos profissionais, pela senhora, por outros médicos em várias partes do mundo, é isso mesmo? É verdade. Eu sou casada com um cirurgião cardíaco, que é o Dr. José Pedro da Silva, que desenvolveu técnicas cirúrgicas que estão sendo adotadas por grandes centros especializados em cardiopatias congênitas no mundo. Então, nós já estamos divulgando essas técnicas, já divulgamos na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Ele é convidado a dar palestras e fazer cirurgias nesses países, as técnicas já são adotadas. Então, existem profissionais capacitados no Brasil. Eu acho que o que falta mudar é realmente a conscientização da população de como a população pode também ajudar, não só a reconhecer que existem crianças com problemas cardíacos, mas também ajudar no tratamento dessas crianças. Pois aqui em São Paulo nós fizemos uma lei aqui e criamos o Dia Municipal da Conscientização da Cardiopatia Congênita, né, que é no dia 12, que é o Dia dos Namorados, que tem a ver com o coração. Então essa lei já existe, é uma lei de minha autoria, que então cria esse dia, né? Já no ano passado nós fizemos um belíssimo evento aqui e é uma forma de contribuir. Talvez a falta de informação seja o maior problema. É claro, e eu agradeço ao senhor por essa iniciativa. Para nós, cirurgiões cardíacos, cardiologistas pediátricos, para as mães das crianças, isso é uma iniciativa extremamente importante. Eu acho que isso poderia se expandir para o Brasil todo, para conscientizar a população da existência desse problema e, como eu já falei, da possibilidade de ajudar. Então, existem já organizações de mães, e eu parabenizo essas mães também por essa organização, que já... A Associação dos Pequenos Corações, né? Pequenos Corações. Então, é uma iniciativa formidável. Eu parabenizo a todas as mães que criaram essa associação. Porque isso já é uma forma de ajudar. Só o fato de trazer a público o problema já é uma grande forma de ajudar. E elas já estão ajudando de outra forma também,
ajudando mães que têm crianças cardiopatas que não conseguiram ainda o diagnóstico ou o tratamento, elas já estão ajudando nisso também. Então isso realmente eu parabenizo o senhor e essas mães por essa iniciativa. Então, eu acho que para nós brasileiros é um orgulho ter pessoas como a senhora, com toda a sua competência e além da competência, a alegria, o ânimo, né, de se dedicar a uma causa tão nobre, né? Quer dizer, uma coisa que acho que vem mesmo de dom, né? As pessoas precisam gostar de fazer para poder fazer o que a senhora faz. Eu adoro e eu realmente faço de coração. Para mim é um grande prazer receber, por exemplo, uma criança cianótica, roxinha, na sala de cirurgia e ao final da cirurgia... Perspectiva de morte, né? Ao final da cirurgia, com problema resolvido, ela já sair da sala cirúrgica rosa. Então, eu até brinco às vezes que eu estou brincando de pintar, colorir crianças. Que legal. Eu acho muito, muito bacana, para mim isso é muito gratificante. Então, doutora Luciana da Fonseca, foi um prazer tê-la aqui, foi muito importante os seus esclarecimentos e também receber Obrigada. O seu entusiasmo, né? Para que esse problema tão grave possa solucionar e trazer alegria para tantas mães, tantos pais. Obrigada. E nós vamos então continuar no nosso próximo bloco, nós vamos trazer a senhora Patrícia Drummond, da Associação de Assistência a Crianças Cardiopatas Pequenos Corações. Daqui a pouco.